Eu quero contar uma história logo aqui de cara para vocês, uma história que vem do grande Buda, esse grande mestre que trouxe aí, né, para nós, mostrou a possibilidade de atingirmos esse estado evolutivo de Budi. Porque se vocês não sabem, nós temos diversos estados e a gente vai crescendo porque a nossa evolução ela passa por níveis. Então eu vou contar uma história, ela vem pelo reino, né, o reino material, que é o reino que a gente chama mineral, daí vem o das plantas, que vem também o reino energético, o emocional, o mental superior e logo na sequência aqueles que se dedicam ao trabalho, ao caminho da iluminação, a senda de se transformar de fato, a gente atinge esse outro estado que a gente chama de Budi, que é um estado mais intuitivo, é um estado de bondade, de generosidade, de doação e interação com a humanidade, com o próspero, e aí a sua vida passa a ser de prosperidade, de doação, de amor incondicional, coisas fundamentais aí para o nosso dia a dia. Eu quero começar falando para vocês uma história, porque para que a gente consiga cocriar e a gente consiga, de fato, despertar o colapso de onda para quando eu penso e crio, e as coisas aconteçam de fato do jeito que eu quero na minha vida, que eu vou fazer uma pergunta para vocês. As coisas na vida de vocês com relação a trabalho, saúde, a uma série de coisas e aí amorosa, a prosperidade, acontece de fato do jeito que você gostaria? Ou você simplesmente vai lá, você fala e aceita que aquilo é o que você gostava. Ah, você fala assim: "Ah, eu queria comprar um carro". Aí quando você vai lá, você compra um carro, mas não compra realmente o carro que você gostaria de comprar. "Ah, eu quero uma casa no campo", mas quando você compra a casa, não era realmente a casa que você gostaria de encontrar. E infinitas coisas que a gente conquista na nossa vida e que não é exatamente o que a gente gostaria. Aí você vai falar assim: "Não, comigo as coisas acontecem do jeito que eu quero". Olha bem aqui nos meus olhos. Acontece mesmo do jeito que você gostaria? Provavelmente não, porque eu sou um ser humano como você, e na minha vida, antes de eu conhecer estas leis universais, de conhecer as coisas, ela era muito mais atribulada, eu não tinha essa paz mental que eu tenho hoje, essa tranquilidade aqui para falar com vocês. E para que isso aconteça na sua vida, para que você consiga ter o domínio, ter a possessão da realidade, a possessão de si mesmo, você precisa se livrar de algumas crenças. E aí eu vou contar uma história aqui sensacional deste grande mestre que traz para nós, que é de desapego. Muitas vezes a gente fica apegado a ideias, a conceitos, a objetos, às coisas que travam a nossa prosperidade e nos impede de crescer de fato, como seres que crescem e querem se desenvolver. Então, para começar a nossa live de hoje, certa vez Buda com seus discípulos ao topo de uma montanha ali, aquela montanha linda, numa tarde ensolarada, vamos pensar no horário ali, mais ou menos umas 4h30, 5 horas da tarde, perto ali do anoitecer, aquele dia maravilhoso, e ele vem falando de amor, de bondade, de generosidade, de transformação, de iluminação, de desapego dessa matrix aqui para que você cresça, se desenvolva e cresça. E o mestre vai falando as palavras para seus discípulos que ouvem atentamente, alegres, recebendo aquele conceito diretamente do mestre. De repente, vem um homem voltando do trabalho, já não foi aquele dia tão bom, não foi um dia tão bom para ele já pegou trânsito, demorou 3 horas para chegar no trabalho, foi um dia difícil, reclamaram com ele, xingaram ele de todas as formas, a renda dele não é tão boa, ele não conseguia ali pagar as contas, então ele estava extremamente revoltado, e ele ouve o mestre falando este tipo de coisa, ele fica indignado. E ele olha, ele atravessa, vai andando muito bravo em direção ao grande mestre. Ele chega perto de Buda, os discípulos olham para ele meio assustados, não entendem o que está acontecendo. Ele vai lá dar uma cusparada na cara do mestre. Todos os discípulos se levantam, meu Deus, o que está acontecendo? E vão em direção ao homem, o mestre centrado, como sempre, um ser de luz, ele faz este movimento para os discípulos. Ele agradece aos discípulos e pede para que parem. Ele faz o mesmo sinal para o homem, para que o homem pare com os gritos e pare de agredir ele, e agradece ao homem também. E este homem vai embora.
E aí o homem no caminho de casa, ele começa a perceber aqueles conceitos e aquilo começa a entrar, começa a tocar o seu coração, ele começa a entender as palavras do mestre, daí ele percebe que está anoitecendo, está uma tarde linda, ele vê chegando próximo da casa dele um lindo pôr do sol. Quando ele entra dentro de casa, os filhos dele vêm, recepciona ele com um abraço, com amor, o cachorrinho dele vem e brinca com ele, a esposa dele está super feliz por recepcioná-lo, e neste momento ele entende as palavras do mestre. E como somos seres que vibramos o tempo todo, neste momento a vibração dele cai, ele vai parar dentro de um umbral dentro da cabeça dele, ele vai parar com um inferno mental e ele não consegue dormir, ele sua frio e ele quer falar com o mestre, ele precisa pedir desculpas para o mestre, mas o mestre já não está mais lá. No outro dia de manhã, quando ele acorda, ele vai para o trabalho, ele fica pensando nisso o dia todo, conversa com todo mundo sobre este problema, ele entra nessa perturbação consciencial, ele só fala disso, não consegue se concentrar nas coisas ali do trabalho. Quando ele sai, ele corre em direção à montanha, atravessa ali os discípulos se levantam para defender o mestre, que pensa que o homem vai agredir ele novamente, e ele faz o mesmo sinal para os discípulos, o mestre Buda, e agradece aos discípulos. O homem vem chegando perto dele com aquela velocidade, com aquela cara de preocupação, ele faz o mesmo sinal para o homem e agradece novamente o homem. E aí os discípulos não entendem, eles falam: Mestre, mas como assim? Você não vai fazer nada, você não vai falar nada para ele. Mestre, como assim? Ele faz o mesmo sinal para os discípulos e agradece aos discípulos novamente. E o homem começa a falar com ele: perdão, mestre, eu não sabia o que estava fazendo, eu não sabia, eu não entendia que o senhor era um senhor de bondade. Perdão, mestre, eu não sabia, perdão. Daí o Buda pega e olha para ele e fala assim: mas eu não entendi. O senhor está pedindo perdão pelo quê? Por ontem, mestre, eu vim aqui, dei uma cusparada na cara do senhor, eu fui super rude, fui arrogante, te falei um monte de coisa que eu não deveria. Aí ele olha para o mestre com a sabedoria divina e diz: Em verdade vos digo, a montanha que vês não é a mesma montanha de ontem. Os discípulos que vês não é mais os mesmos de ontem, não são mais os mesmos de ontem. Eu não sou mais o mesmo de ontem. Você, pelo jeito, está transformado e também não é mais o mesmo de ontem. Vá em paz, a lição já foi aprendida. Olha que profundidade esses ensinamentos antigos nos trazem. Quer dizer, o acontecimento que aconteceu, acontecimento que aconteceu é interessante. O fato que aconteceu no dia anterior já não fazia mais parte das memórias do mestre, porque o mestre, em divindade, em estado de iluminação, ele vive exatamente o presente, que é a única coisa que existe. Então, ele não está com perturbações conscienciais, ele não está com problemas do passado, ele não tem crenças que limitam ele de fazer a bondade, de prosperar, de ter abundância, de elevar sua vibração espiritual e financeira. Ele pode fazer o que quiser, porque ele está livre dos apegos, da dor, do sofrimento, daqueles que falam mal dele, de infinitas dores que nós carregamos no nosso dia a dia. Então, eu quis começar a nossa aula de hoje com esta história para que você reflita: a que coisas você está se apegando? A que coisas você está levando para o seu dia a dia? A que coisas você está colocando no seu inconsciente para que ele vibre e atraia isso para a sua vida? Você está trazendo luz ao mundo, bondade ao mundo, justiça ao mundo, generosidade, coisas prósperas que realmente vão ajudar as pessoas, ou você está trazendo inveja, injustiça, maldade, né, egoísmo, uma série de coisas que te afastam da prosperidade. Então, esse é um tema muito bom que a gente começou hoje, que é o apego, para que a gente desapegue das coisas que nos afastam de despertar a nossa prosperidade.